Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, te agradecemos, Deus, por mais um dia de vida. Te agradecemos pelas tuas misericórdias, pelo teu amor, Pai, pela tua fidelidade, meu Deus, pela tua justiça, Pai amado. Pai, obrigado por ter a oportunidade de, de estar aqui te buscando, fortalecendo, Senhor, as nossas almas, Pai amado. Que esse momento, Senhor, possa crescer a cada dia, Pai amado, pois esse momento é alimento para nossas almas. É o momento, Senhor, de falar contigo, Pai, de, de te dizer, meu Deus, o quanto precisamos de Ti, o quanto dependemos de Ti, da Tua graça, do Teu amor, Senhor, da Tua misericórdia, Senhor, porque sem a Tua misericórdia vamos, vamos nos perder facilmente aqui neste mundo pecaminoso, meu Deus. Então, Pai, pedimos a Tua ajuda, Senhor. Pedimos a Tua ajuda também, Senhor, nesse devocional que vamos fazer. Pedimos que abra nossa mente, nosso coração, para deixar a Tua palavra entrar, Senhor, e fazer morada em nossos corações. Que possamos, Pai, meditar na Tua palavra dia a dia, Senhor, e praticar Tua palavra no nosso dia a dia também, meu Deus. Nos dê entendimento, sabedoria, compreensão, meu Deus, e humildade, Pai. Humildade para saber que nada somos sem Ti, Pai. Pai, também te peço, Senhor, que Tua palavra, meu Deus, possa chegar às pessoas, Pai amado, que ainda não Te conhecem, ou aquelas pessoas também, Senhor, que estão afastadas de Ti, Pai amado. Senhor, nos use, Pai amado, para que Tua palavra, Senhor, transforme, meu Deus, o coração dessas pessoas, Senhor, e que elas possam fazer de Ti o único Deus da vida dela, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Gente, vamos para o devocional em Spurgeon. E o devocional de hoje é referente ao livro de Oséias. Oséias capítulo 7, versículo 8. Vamos ler os versículos 8 e 9, que diz assim: Israel e as outras nações. Versículo 8. O Senhor diz: O povo de Israel faz acordos com outros povos e agora parece um pão mal assado. O povo não percebe que a nação está perdendo o seu poder por causa desses acordos com estrangeiros. A nação está ficando fraca como um velho de cabelos brancos. Mas o povo não percebe isso. Vamos para o devocional. Diz assim: Um pão não virado está cru de um lado, referente ao forno à lenha. E assim estava Efraim em muitos aspectos, intocado pela graça divina. Embora houvesse alguma obediência parcial,
havia ainda muita rebelião. Minha alma, eu a desafio. Veja se esse é o seu caso. Você é minuciosa nas coisas de Deus? A graça adentrando o centro de seu ser, de modo a ser sentida em suas atividades sagradas, em suas atividades sagradas, em todas as suas forças, ações, palavras e pensamentos. Seu objetivo e sua oração deve ser a santificação de seu espírito, alma e corpo. E embora a santificação possa não ser perfeita em você, ainda assim deve ser total em suas ações. Não deve haver aparência de santidade em uma área e domínio do pecado em outra. Ou então você também será um pão não virado. Um pão não virado logo é queimado do lado mais próximo ao fogo. E embora nenhum homem possa ter tanta religiosidade, há alguns que parecem ser queimados com zelo intolerante por aquela parte da verdade que receberam, ou são queimados até as cinzas com uma vangloriosa ostentação farisaica daqueles desempenhos religiosos que se adaptam ao seu temperamento. A atitude de assumir uma aparência de santidade superior frequentemente é acompanhada por uma total ausência de piedade essencial. O santo em público é um demônio em particular. Ele lida na farinha durante o dia e na fuligem durante a noite. O pão que é queimado de um lado é massa do outro. Se é assim comigo, ó Senhor, vira-me. Vira minha natureza, não santificada para o fogo do teu amor, e deixa que eu sinta o fulgor sagrado, e que meu lado queimado esfrie um pouco, enquanto reconheço minhas próprias fraquezas e necessidade de calor. Quando sou afastado da tua chama celestial, não permitas que eu seja uma pessoa vacilante, mas uma pessoa que esteja inteiramente sob a poderosa influência da graça reinante. Pois bem sei que se eu for deixado como um pão não virado, e não for objeto da tua graça de ambos os lados, deverei ser consumido para sempre entre as chamas eternas. Gente, é um alerta pra gente. Vamos para leitura em Esther, capítulo 3. Esther, capítulo 3. A introdução desse capítulo diz assim: Amã faz planos para acabar com os judeus, que vai do versículo 1 ao 15. Agora entra em cena o amalequita Amã, inimigo mortal dos judeus.
Ele fez planos para acabar com todos os judeus no reino de Xerxes. E o capítulo inicia assim. Depois disso, o rei Xerxes colocou um homem chamado Amã no cargo de primeiro-ministro. Amã era filho de Amedata e descendente de Agag. O rei ordenou que todos os funcionários do palácio se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã, em sinal de respeito. E todos os funcionários começaram a fazer isso, menos Mordecai. Ele não se curvava nem se ajoelhava. Aí os outros funcionários perguntaram a Mordecai por que ele não obedecia, a ordem do rei. Todos os dias, eles insistiam com ele para que obedecesse, mas não adiantava. Ele explicava que não obedecia porque era judeu. Então, eles foram contar isso a Amã, para ver se Mordecai continuaria a desobedecer a ordem do rei. Amã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra dele. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava matar somente Mordecai. Ele fez planos para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes. No ano 18 do reinado de Xerxes, no primeiro mês, o mês de Nisã, Amã ordenou que tirassem a sorte. Chamava-se isso de Purim, para decidir o dia e o mês que os judeus seriam mortos. Foi sorteado o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Amã foi e disse ao rei: por todas as províncias do reino está espalhado um povo que segue leis diferentes das leis dos outros povos. O pior, ó rei, é que eles não obedecem às suas ordens. E por isso não convém que o Senhor tolere que eles continuem agindo assim. Se o Senhor quiser, assine um decreto ordenando que eles sejam mortos. E eu prometo depositar nos cofres reais 342 mil quilos de prata para pagar as despesas do governo. O rei tirou o seu anel sinete, que servia para carimbar as suas ordens, e o deu a Amã, filho de Amedata e descendente de Agag, o inimigo dos judeus. E o rei lhe disse: fique com o seu dinheiro. Fique com o seu dinheiro. E essa gente eu entrego nas suas mãos. Faça com eles o que quiser. No dia 13 do primeiro mês, Amã
mandou chamar os secretários do palácio e ditou a ordem. Ele ordenou que fosse traduzida para todas as línguas faladas no reino e que cada tradução seguisse a escrita usada em cada província. A ordem devia ser enviada a todos os representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos. Ela foi escrita em nome do rei, carimbada com o seu anel sinete e levada por mensageiros a todas as províncias do reino. A ordem era matar todos os judeus num dia só. O dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, que todos os judeus fossem mortos, sem dó nem piedade. Os moços e os velhos, as mulheres e as crianças. E a ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem para o governo. Em cada província devia ser feita uma leitura em público dessa ordem, a fim de que, quando chegasse o dia marcado, todos estivessem prontos. O rei deu a ordem e os mensageiros foram depressa a todas as províncias, e em Suzã, a capital, a ordem foi lida em público. O rei e Amã se assentaram para beber, enquanto a confissão se espalhava pela cidade. E agora vamos para algumas referências e comentários do capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Agag, rei dos amalequitas, que eram inimigos do povo, de povo judeu. Referência: 1 Samuel, capítulo 15, versículos 1 a 9. Capítulo 3, versículo 4. Era judeu. Sendo judeu, Mordecai não poderia se ajoelhar diante de um descendente de Agag. Versículos 1 e 10. Capítulo 3, versículo 6. Matar também todos os judeus. Se Mordecai não obedecia à ordem do rei por ser judeu, versículo 3 e 4, então todos os judeus fariam o mesmo. Logo era preciso matar todos os judeus. Capítulo 3, versículo 7. Ano 12, em 457 a.C., Nisan, o mês que ia de meados de março a meados de abril. Purim, plural de Pur, a palavra da língua acadiana que quer dizer sorte. Referência: Esté, capítulo 9, versículo 26. Ada, o mês que ia de meados de fevereiro a meados de março.
Como este era o 12º mês, isso dava aos judeus uma sobrevida de quase um ano. Capítulo 3, versículo 8. Um povo. Amã não disse que que povo era. Segue leis diferentes. Não obedecem às suas ordens. A acusação de Amã misturava verdade com mentira. A primeira parte era a verdade, leis diferentes das leis dos outros povos. A segunda parte era a falsa, não obedecia às suas ordens. Referência: Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Capítulo 3 de Esther, versículo 10. Anel Sinete. Os reis e as altas autoridades usavam anéis com gravações em alto relevo para carimbar documentos oficiais. Pronuncia-se sinete. Pronuncia-se sinete. Capítulo 3, versículo 12. Dia 13 do primeiro mês. O dia antes da festa da Páscoa, que era celebrada no dia 14 de Nisan. Referência versículo 7 do capítulo 3 de Esther. E por fim, capítulo 3, versículo 15. Suzã. Referência: Esther, capítulo 1, versículos 1 e 2. É isso, gente. Capítulo 3 de Esther. Deus os abençoe.